Eu queria saber de você como que foi a espiritualidade ou a parte alien na sua infância. Eu queria saber do Leozinho, como é que foi? Vamos começar por ali para saber da tua infância. Vamos lá. Primeiro, gratidão infinita por estar aqui com vocês. Não sei se estou falando baixo ou alto, depois vocês... Pode puxar aí. Pode puxar, tá bom? Aí tá ótimo. Então tá bom. Gratidão infinita pela oportunidade de estar aqui com vocês, estar aqui com todo mundo do Paranormal. Já deixo o meu amor aqui a todos vocês. E começou muito cedo. Eu tive uma infância... embora eu seja carioca, os meus avós, quando chegaram da Suíça, moraram em Teresópolis, a cidade que eu resido hoje, que é a região serrana. E o meu avô tem uma história muito interessante. Meu avô, meu avô já é falecido, ele era amigo do Erich von Däniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas. Nossa. A gente tinha a primeira edição do livro autografada lá em casa. Não sei o que aconteceu, ninguém acha mais. Mas, então esse assunto nunca foi um tabu dentro da minha família. E com 8 anos de idade, eu estava na casa dos meus avós, era uma casa de 2 andares, e estávamos os adultos todos na parte de cima, eu estava na parte de baixo, eu, meu irmão e minhas 2 primas, o meu irmão mais novo e as minhas primas um pouco mais velhas. Então a luz de toda a região apagou e entrou um feixe de luz pela janela. Parecia assim, literalmente uma cena, eu tenho a recordação muito clara de como se fosse uma cena de cinema, que é quando a luz, ela entra você vê a linha da luz entrando. E nessa, a minha prima mais velha pegou o meu irmão no colo, a minha prima do meio subiu correndo e eu subi atrás. E quando nós chegamos no andar de cima, todos nós olhamos para o lado de fora, só dava para ver um clarão. E a gente viu o clarão levantando, levantando voo, indo para a esquerda. Quando o clarão foi embora, a luz da casa voltou, a luz do bairro voltou. Então esse foi o primeiro contato. Eu não sei ali se houve... algo além dessa visualização que eu me lembre, eu acredito que sim, mas ainda não tenho a percepção daquilo. Mas a partir daí as coisas todas começam a acontecer, porque aí era como se a partir daquele momento ficasse mais claro o olhar para esse tipo de assunto. E sempre foi uma coisa muito interessante para mim, eu nunca entendi o porquê. É muito interessante porque todo mundo diz que os arcturianos são de cores, são tons de azul, né? E nós variamos sim de tons de azul, mas também existem arcturianos mais acinzentados. Mas, por incrível que pareça, mesmo antes de descobrir isso tudo, azul sempre foi minha cor favorita, quase todo o meu armário é azul. Eu sempre tive o problema em ter cabelo, sempre foi uma coisa muito natural para mim raspar a cabeça, raspo desde muito novo, desde 20 e poucos anos de idade, desde quando eu tinha cabelo, que hoje já não dá mais. Então, assim, as coisas vão se alinhando, vão caminhando, né? Mas daí em diante as coisas começaram a aflorar mesmo. Mas como é que essas primeiras experiências na sua infância foram moldando a sua realidade? Assim, o que acontecia dentro de você? Você se sentia deslocado? Você sentia saudade de algo que você não viveu lá do além? Você enxergava as coisas diferentes? Você observava padrões? Como que isso foi moldando a sua vida? Eu sou de uma família onde, por parte de mãe, todos são médiuns. Médiuns que eu digo na parte espíritas kardecistas. Todas as pessoas são médiuns, né? Todos temos mediunidade, mas nem todos temos a prática da mediunidade. Então, nenhum assunto de cunho espiritual ou extraterrestre foi tabu na minha casa. Mas eu sempre tive algumas questões. Eu nunca tive muita saudade de casa, por incrível que pareça. Eu estou aqui há 8.600 anos e assim, eu tenho muito pouca saudade de Arcturus. Muito pouca. Eu já me peguei chorando por saudade de ter que deixar a Terra em algum momento recente, mais do que pela saudade de voltar. Mas eu gosto muito desse planeta. Eu amo esse planeta, muita coisa. Mas assim, é muito interessante porque eu sempre tive uma percepção de que nada daquilo era real, de que nada daquilo era meu. Então, como se a minha família não fosse minha, como se a realidade que estava sendo imposta pelos processos não fossem verídicos, fossem algo como se tudo fosse uma peça de teatro. E a gente vivia essa peça de teatro
o tempo inteiro, repetindo esse processo, e sempre foi para mim, desde novo, muito estranho o modus operandi de você tem que crescer, casar, ter filhos, ir trabalhando, e depois você se aposenta ou você faz a sua transição para o não físico. Isso para mim nunca fez muito sentido, porque assim, embora isso seja vendido, entre aspas, por todos, como sendo o padrão normal da vida, eu não acredito nisso. Nunca acreditei nisso. E desde que as coisas começaram então a ficar mais latentes, isso já no momento mais recente, o que sempre ficou muito claro para mim era a missão primária de todo ser que está aqui nesse planeta. E essa missão é ser feliz. E muitas pessoas abrem mão de ser feliz para viver os processos da Matrix. O processo de ter que ficar casado, de ter que ter filho, de ter que ter um emprego público, de ter que ter estabilidade, de ter... Tudo que tem que não vem da fonte criadora. A fonte criadora não obriga nada a ninguém. Isso não existe. E uma das primeiras coisas que depois que tudo sobre mim foi revelado para mim, uma das primeiras coisas que eles pediram para observar é que tudo que tira de você o seu poder, ou seja, tira de você o seu poder pessoal, o seu poder de decisão, não é da fonte criadora. A fonte, ela não te obriga a nada, não te leva a fazer nada. É por isso que um processo da Matrix, né, desse controle, desse mundo que nós vemos, funciona tão bem. Porque todos trabalham sobre o mesmo modus operandi. Então todos recebem a mesma cartilha, leem a mesma cartilha, têm papéis diferentes numa mesma peça de teatro e se contentam em participar desses papéis durante toda a existência. E é por isso que isso funciona, porque poucos são aqueles que questionam. Poucos são aqueles que têm coragem de viver a sua própria verdade. E 2024 é um ano que está sendo marcado para todos os que estão aqui nesse planeta como o ano onde você está sendo forçado pelas energias a encarar a sua verdade, a encarar aquilo que você deseja realmente para você, e não aquilo que as pessoas acreditam que precisam fazer por causa dos outros. Uhum. Então, isso para mim sempre foi algo muito claro, muito... E é difícil a gente, enquanto criança, observar isso, porque tudo fazia muito pouco sentido. Era como eu nunca fui de ter muitos amigos, eu tenho 2 amigos, 3 amigos, se muito. Nunca fui de me abrir muito. As pessoas veem a gente, né, online, no YouTube, né, estão nas nossas vivências presenciais, palestras, e nos veem assim, super expansivos, super abertos. Mas no mundo fora, vamos dizer assim, no dia a dia, são poucas as pessoas que eu ligo. São poucas as pessoas que eu confio, são poucas as pessoas que eu estou ali junto. Por quê? Porque todos vivemos dentro de uma Matrix e todos podemos sofrer influências de controle. Todos. 100% das pessoas. Então, dado a minha missão aqui nesse planeta, porque assim, eu tenho 2 missões distintas. Eu tenho uma missão com relação à confederação, onde eles muito carinhosamente brincam e me chamam de RP, de Relações Públicas. Então, eu recebo algumas coisas da confederação e passo para as pessoas, algumas atualizações. E eu também tenho uma missão com relação aos arcturianos, que é uma missão focada em desburocratizar o processo. E essa desburocratização, ela é muito dura, porque ela é baseada em 3 pilares, que é o desapego, a retomada do poder pessoal e a neutralidade. E as pessoas têm extrema dificuldade de viver os 3. É muito difícil desapegar, é muito difícil ser neutro. E é muito difícil você ter o seu poder, ou seja, fazer aquilo que você veio fazer para viver a sua verdade. Então, é sempre muito disruptivo esses assuntos, porque eu sou sempre contra todo e qualquer sistema de crença, sempre. E prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu quase fui padre. Eu conheço o lado de lá. Eu ia terminar um noivado com 20, 21 anos de idade para entrar no seminário. Fui no seminário, fiz várias conversas. Meus amigos eram freis
eu era amigo do bispo da diocese. De sair para ir para peça de teatro, sair para jantar. E, pela fonte criadora, eu acabei não fazendo isso. E hoje eu entendo muito o lado de lá do processo. Então, é muito difícil para mim olhar para o lado de lá e ver as pessoas nessa roda de hamster e não colocar isso para fora. É muito difícil. O lado de lá que você fala seria o lado das pessoas que seguem qualquer tipo de doutrina, qualquer uma, seja ela espírita, kardecista, umbandista, católica, qualquer cristã, qualquer judaica, qualquer uma, todas são da Matrix, 100% das doutrinas. Todas têm um único cunho de colocar as pessoas dentro de processos e procedimentos que funcionam para o controle. Então, assim, é muito difícil, é um assunto... Eu tenho uma vez eu fiz entrei numa live e eu acho que tive uns 5 amigos terapeutas que me bloquearam. Porque as pessoas, elas... o que é muito interessante nesse nosso processo de expansão de consciência, as pessoas não têm neutralidade para olhar o outro, para entender que o outro pode ter uma opinião diferente da sua e aquilo não te afetar. Mas as pessoas acham que aquilo te afeta e ficam ofendidas quando você diz uma verdade que não é a verdade deles. E não existe uma verdade absoluta nesse planeta. A única verdade que existe é que cada um tem a sua verdade. E é difícil para as pessoas encararem isso. Principalmente aqueles que estão na frente, como nós, fazendo um trabalho. Então, quando você entra no embate direto com relação a esse tipo de assunto, a gente tem aí rupturas. E eu estou acostumado, é normal. Eu estou aqui para isso. O meu processo é desburocratizar isso tudo. É que isso que você falou no caso, ele é o fundamento da Matrix em si, né? Porque a Matrix, ela se estrutura primeiramente a partir da não aceitação da existência do outro de uma forma diferente da existência da sua. Sim. Então, digamos, essa seria a raiz fundamental, né, dessa árvore que compõe essa ramificação da Matrix, né? É exatamente isso. E quando você derruba isso, não é fácil. Porque, assim, desapegar de família... Tem gente que fala, eu não consigo desapegar do meu filho, da minha filha, do meu cachorro, da minha mãe, do meu tio. Isso é facílimo. Porque em algum momento a gente vai ter que desapegar. Uhum. Desapegar de conta bancária, casa fora, carros importados, facílimo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Agora, vai desapegar das crenças. Vai desapegar daquilo que você passou a vida inteira crendo como verdade absoluta. E não é. Esse é o ponto. Porque o ápice, o pináculo do desapego, é quando você entende que você tem que desapegar de tudo que você conhece. Porque todos podemos estar sendo infiltrados nessa matrix, inclusive eu. Todos, 100%. E o que sempre a minha família, quando está em contato comigo, eles sempre falam comigo, minha família é arcturiana, eles sempre falam comigo. Eu gosto muito de estudar. Então eu vejo muitas coisas, hoje em dia quase nada, mas eu tenho umas pessoas que eu sou muito ferrenha seguindo. E quando eu vejo essas pessoas e eu vejo o processo delas, eles falam assim, a canalização do Astar Sharon. Aí tem lá um vídeo de 15 minutos lindo com a Astar falando, e chega no finalzinho ele diz assim, confie na volta do Cristo, Cristo Salvador vai vir fazer... Não existe essa volta. Não existe esse processo. O que volta é a energia crística, porque assim, vamos supor, vou tentar trazer isso para um campo... Ok, obrigado. Vou fazer isso da seguinte maneira. Imagina que Cristo, Sananda, Jesus, ou quem quer que seja, fosse um síndico de um prédio. Uhum. Ele era o síndico da era de peixes. Quando a gente entra na era de aquário, o síndico muda. O síndico passa a ser Saint-Germain. Então o síndico antigo não tem nada a ver com o síndico novo. É igualzinho aqui, não muda nada. Sananda tem um amor gigantesco pelo planeta. Sananda não é quem vocês conhecem da Bíblia. É uma figura infinitamente melhor e mais superior do que ela. Mas ele tem uma figura importantíssima, um carinho importantíssimo aqui nesse processo do planeta. Mas quem toca o processo hoje é Saint-Germain. Uhum, por causa da mudança de era.
Então, assim, não adianta hoje, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, só para a gente elocubrar a respeito. Se eu fazer uma oração hoje para Jesus, é menos eficiente do que eu fazer uma oração hoje para São Germain. Porque eu estou pedindo para alguém que não trabalha mais naquele emprego. Não sei se dá para entender. Eu estou tentando ser o mais simples possível para que seja fácil o entendimento. Mas o que acontece hoje é isso. E está tendo hoje um surto, né? Porque assim, essa matrix de controle, ela tem 5 catalisadores principais, 5 coisas que ela pode trazer para o planeta, que ela já está trazendo. Mas uma desses surtos é a volta do Salvador. Está tendo um surto de volta religiosa. Então, assim, você vê um monte de gente, o cantor do Despacito, dizendo, porque eu tive todas as mulheres do mundo, todo o dinheiro do mundo, fiz shows em todos os lugares, e agora estou aqui na frente de 200 mil pessoas nesse show, dizendo que eu declaro a minha vida a Cristo, e todo mundo, Aí você vê umas pessoas aqui, influencers aí, youtubers, influencers aí de Instagram, que são, trabalham com essa parte financeira, que são pessoas muito, digamos assim, gente com muitos seguidores, gente até com mais de 1 milhão de seguidores. Aparece agora a pessoa fazendo batismo nas águas de uma igreja evangélica específica. E por que isso? Lembrem-se sempre, a religião não é a religiosidade. A religião tira você do seu poder. A religiosidade coloca você no seu poder. O que é a religião? A religião é você trazer um sistema de crenças que controla aquilo que você vai fazer. O que é a religiosidade? É a compreensão absoluta de que nós somos deuses. E que tudo que nós fazemos só tem um único culpado, que é nós mesmos. Uhum. E esse é o ponto que é muito disruptivo para as pessoas entenderem isso. E quanto mais a gente se aproxima do fim, e eu vou contar uma coisa para vocês aqui que geralmente eu não conto online, só conto em coisas presenciais. Os seres que dominam esse planeta, que fazem isso, o joguinho que nós conhecemos aqui tem 256 mil anos, exatamente como nós jogamos. Mas a ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, são os últimos 13 mil anos. Uhum. Com a roda de Sansara, que já foi extinta, e tem muita gente dizendo, a roda de Sansara já acabou desde a 3ª semana de dezembro de 2022. Tem gente até hoje fazendo cartinha, pasmem, tem gente até hoje fazendo cartinha para os senhores do karma. Os senhores do karma são arcontes que controlavam as cidades que supostamente são cidades de luz e não eram, porque a 4ª dimensão é tão dominada quanto a 3ª dimensão, porque senão a roda de Sansara não funcionaria. Qual é o motivo de você estar aqui nesse planeta hoje? Roda de Sansara. Por que você volta com a roda de Sansara? O que as pessoas ligadas ao espiritismo gostam de dizer? Esse planeta é um planeta de provas e expiações. Uhum. Nunca foi. Esse planeta é um planeta de experiências. Há 2,3 bilhões de anos, esse é um planeta de experiências. As experiências são baseadas em sentimentos. Como é que os seres que controlam esse planeta regem o planeta? Eles pegam as pessoas através de 3 sentimentos que travam você. Ou seja, esses 3 sentimentos são o medo, a culpa e o apego. E quando você faz a transição do físico para o não físico e vai para as supostas cidades de luz, com aquele bando de pessoas vestidas de roupas brancas e labradores penteados, correndo, cheirosos, e você vai para um hospital luz ser tratado, você está sendo levado para uma clínica arconte para supostamente ser tratado, e depois vem a conta do hospital. E qual é a conta do hospital? Olha, quando você tinha 5 anos, você roubou o pirulito da fulana, então você vai voltar agora inimigo da fulana. Você aqui traiu os Beltranos, você vai ser casado com ele. A conta é essa. As pessoas descem para cá por contrato. Não é karma. Não existe karma nesse planeta. E é muito difícil para as pessoas entenderem isso. O próprio conceito do karma foi criado pela nobreza negra indiana. A ideia do conceito do karma desse planeta, não o karma real, é escravização. Então, o meu karma está com fulano. Você fica, então, relaxado e está tudo bem. Não existe isso. E esse é o problema. Bom, era, porque
terceira semana de dezembro de 2022, a quarta dimensão foi esvaziada de espíritos e coisas do gênero, e hoje ela funciona como um grande lobby de aeroporto, onde as pessoas que estão saindo daqui para a quarta dimensão estão ali pegando suas naves e indo para planetas que têm frequências energéticas similares. Mas todo esse processo, ele é muito difícil para as pessoas entenderem, porque o sistema de crença que regou isso e rega isso é enorme. Porque é o jogo dos caras. A gente está num planeta que é dominado por eles, que eles são os presidentes e diretores e jogadores principais. Eles têm as regras do jogo, eles fazem as coisas acontecerem. E como é que você faz isso? Como é que você traz isso para uma pessoa, por exemplo, que tem 20 anos de kardecismo? Uau! Eu já ouvi uma vez alguém falou assim para mim: Léo, você sabia que os arcturianos ajudaram Allan Kardec a escrever o livro? Eu falei assim, jamais aconteceu isso. Nunca aconteceu. O livro é da Matrix. Mas o Kardec recebeu o livro, sim, por um pseudo-espírito que era da Matrix. Não enganem-se. O processo é escravatório. É por isso que ele está acabando. Se ele fosse de provas e expiações, ele não precisaria estar acabando. Por que a gente não tem memória, vocês sabem? Tem milhões de explicações. Muitas. Você não tem memória porque sem memória não tem aprendizado. Você comete os mesmos erros todo de novo. E você volta com as mesmas culpas e volta para cá com as mesmas razões e repete. É simples. Uma criança bota o dedo na tomada e toma um choque, ela não bota a segunda vez. Aí você vem aqui e mata uma pessoa, da encarnação seguinte você mata outra pessoa, da 3 encarnações você mata outra pessoa. Você não lembra. Onde é que está a evolução? Onde é que está a evolução nesse planeta? Não tem evolução. Esse planeta é um misto de prisão, hospício e fazenda. Eles se alimentam da nossa energia, todo mundo aqui é doido, focado naquilo que eles dizem, e não preciso nem dizer o resto, todo mundo aqui está preso. Vou contar uma coisa para vocês. O que eu vou contar para vocês, poucas pessoas têm coragem de contar. Nós, sementes estelares, somos só 2,5% desse planeta. Nós ficamos presos aqui porque a gente veio de uma dimensão onde a gente, quando chegou aqui, falava assim, terceira dimensão, já fiz isso 10 vezes em outros planetas, a gente ajuda esse aqui e está tudo bem. Só que quando você entra na seara desse planeta, você está suscetível às regras desse jogo. As regras do jogo, a principal regra que faz o jogo funcionar é o esquecimento. Você entra aqui e não sabe quem é, tchau. Existe uma mini arrogância da nossa parte, dos sementes estelares, que vieram para cá para ajudar, inocentemente, falando assim, não, a gente vai resolver, porque a gente é bom e a gente... Pô, passei na terceira dimensão há 450 mil anos atrás, é mole agora, vai ser fácil. Não é. Porque nesse planeta, as regras, de 0 a 10 em dificuldade, é 10. Tanto é que nunca existiu no cosmos um planeta com grau de dificuldade nosso. E não vai existir, o jogo está acabando, porque a dualidade nos planetas que estão recebendo os humanos fica entre 4 e 6, o que faz uma diferença enorme. Então, assim, é como se você saísse da terceira dimensão, onde você é filho de um mendigo em Tatuapé, e você virasse o filho de um banqueiro na Suíça. Você continua no mesmo planeta, mas é bem melhor ser filho de um banqueiro na Suíça do que de um mendigo em Tatuapé. Então, o processo de saída, para que a evolução comece a acontecer real, o jogo está acabando para tirar as consciências desse planeta, para levar para outros planetas, e são 7 recebendo essas consciências, para começar o jogo de uma maneira diferente. Agora, o que poucas pessoas sabem é que desses 7 planetas, 2 têm os mesmos gerentes daqui.